Olá, trouxinhas! Tudo bom? Hoje eu quero conversar com você. Sim, você que tem feito papel de trouxa por aí, que tem se dedicado, feito de tudo para viver aquele relacionamento de filme, de rede social, mas que na verdade está vivendo um verdadeiro pesadelo. E para falar sobre isso, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a minha filhota, Paula Castro, e a gente vai juntas trocar uma ideia sobre esse universo da trouxice. Tudo bom, filha? Tudo bom, é um prazer estar aqui hoje conversando com você, trocando uma ideia sobre esse universo feminino, né, que a gente vive altos e baixos constantemente. Uma hora a gente está super bem na relação, outra hora a gente está querendo matar quem está com a gente ou buscando incessantemente um amor perfeito de novela, conforme você introduziu. Exato. Eu fiz questão de trazer a minha filha como participante desse projeto, desse papo descontraído, justamente para mostrar que todo mundo passa as dificuldades, não é porque ela é minha filha que tem a mãe dela ali full time aconselhando, dando dicas, ajuda, mas também passa os perrengues. E eu gostaria que a gente começasse esse papo com isso, assim, você me trazendo aonde, como o fato de eu ser terapeuta do amor, o fato de eu falar tanto, né, do cansei de ser trouxa, como isso te ajuda no seu relacionamento. Gente, Paula está casada há pouquinho tempo, está praticando todos esses ensinamentos aqui do dia a dia da mãe dela, do cansei de ser trouxa, que vocês já sabem como é que funciona, né? Muita gente ainda não conhece, mas as que já conhecem sabem como é interessante esse tipo de abordagem. Então, vamos lá, fala um pouquinho. Perfeito. Bom, ter uma mãe, né, que tem todo esse cuidado, tem todo esse carinho na hora de falar, né, de trocas, e isso não foi algo desde que o projeto iniciou. É algo que já vem da infância, bem lá atrás, né? Que sempre a gente trocou muito, sempre conversamos sobre tudo. Houve um canal aberto entre essa relação de mãe e filha. Então, algumas coisas não surgiram agora que tem a Márcia terapeuta. Algo foi construído ao longo de todos esses anos na criação, na educação, na formação do ser humano que eu sou hoje. Então, muitas coisas eu já ouvia lá atrás, né? De não deixar ninguém passar por cima de mim, de eu sempre me posicionar no que eu quero, como eu quero, e expressar isso para quem estivesse ao meu lado, independente de ser um relacionamento amoroso ou qualquer tipo de relação. Então, isso sempre foi muito claro para mim na minha criação, desde sempre. E com o projeto, né, depois da Márcia terapeuta, isso só se intensificou, né? E não tive grandes dificuldades, né, depois de adulta, em relação a um companheiro ou algo do gênero, por conta dessa trajetória que eu fui construindo junto com você ao longo dos anos, né? Óbvio que tiveram vários momentos, né, momentos de muito conflito, conflitos que foram resolvidos, né, de dores, de sofrimento, que isso é normal, todo mundo passa, eu não deixei de passar, mas sempre tive um apoio enorme, gigante, não só por uma pessoa que é uma profissional, mas também por uma mãe cuidadosa e amorosa, que sempre foi. Gente, pode não parecer, mas eu sou uma mãe, assim, eu acredito que eu cobre bastante, até porque eu entrego bastante, então eu tenho direito de cobrar, mas por outro lado eu sou aquela mãe para toda obra, estou ali. E isso também é reflexo dos meus atendimentos. As minhas trouxinhas, elas são cuidadas. Todo esse projeto, ele tem como filosofia, como base principal, ser feliz e fazer as pessoas ao meu redor felizes também. Porque eu realmente, de verdade, acredito que é possível, através de algo de dentro para fora, a gente construir uma sociedade mais leve, mais empática, mais afetuosa, amorosa, do qual as relações tenham fundamento.
as relações elas possam ter profundidade, né? A gente está vivendo um momento de muitos relacionamentos rasos. As coisas são rasas. A internet, isso é uma necessidade do mundo, ela está numa velocidade. Ok, eu não vou mudar o mundo, não quero mudar o mundo. Mas eu posso, dentro dessa velocidade que as coisas me pedem, que o mundo pede, eu posso ter profundidade nas relações com as pessoas que eu amo. Isso faz toda a diferença. Isso ajuda muito a não ser trouxa. Se liga, hein? Mas apesar de eu estar aqui como convidada, eu também quero fazer perguntas para você. E eu quero entender um pouco de como surgiu tudo isso na sua vida, né? Como você resolveu ser terapeuta do amor? Que ideia você teve nesse início? Como foi? Me conta. Então, você é uma das incentivadoras disso. A minha história de vida, ela me traz para uma realidade, né, de vida ali mesmo. A vida me bateu muito cedo. E, por conta disso, eu tinha que escolher caminhos. Ou eu ficaria na rua da amargura totalmente, ou eu faria daquilo algo positivo. Felizmente, eu optei pela segunda opção de fazer desse limão todo uma limonada suíça e fui buscar. Essa busca por autoconhecimento, por crenças, espiritualidade, religião, fé, várias coisas influenciaram, e até que num dado momento da vida eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente, né? A gente veio de uma pandemia do qual tivemos que ficar todos reclusos, e eu acho que eu fiz isso. Eu fiquei reclusa e dali eu busquei dentro de mim o que eu poderia fazer que juntasse um lado profissional, um lado pessoal e valores que eu tenho, que eu acredito, que eu busco, essa paixão de achar que a vida pode ser melhor, que as coisas podem dar certo, de deixar de ser trouxa. Deixar de ser trouxa. Porque o que é o ser trouxa, né? Muita gente me pergunta, mas Márcia, o que é ser trouxa? Bom, gente, ser trouxa é quando a gente se permite o que é imposto pela vida ou pelo outro. Eu não tenho domínio, não tenho controle sobre a atitude do outro, sobre o clima, sobre o mundo, sobre as situações. Eu tenho controle sobre mim, mais ou menos. Mas eu busco ter controle, né, sobre as minhas emoções, sobre as minhas reações do que acontece. Então, eu costumo dizer que todo mundo foi, é ou será trouxa algum dia. Não tem como. Não tem como a gente não ser enganado, não ser passado para trás, não achar que está se entregando muito e não ter nada em troca. Não tem. E todo mundo, em algum momento, vai ter aquela sensação assim, será? Quando a gente pensa, será que eu estou sendo trouxa? Acredite, está sendo. Isso aí não tem para onde escapar. Mas o que é isso? É pegar dessa situação uma lição, um aprendizado. O problema não é ser trouxa, o problema é ficar sendo trouxa a vida inteira. O problema é repetir os erros, é não se modificar, é não avaliar. Poxa, toda hora acontece a mesma coisa comigo. Será que os outros que estão errados? Será que não sou eu que estou errando em algum lugar? Será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso mudar esse método? E aí, junto com esse desejo de mudar, eu busquei conhecimento, me aprofundar e me tornei terapeuta, né? Terapeuta do amor, porque é através do amor que a gente muda tudo. E veio essa coisa do cansei de ser trouxa, porque é importante a gente ter essa percepção. É uma coisa meio de humildade mesmo. Fui trouxa, tudo bem, não vou ser mais, vou tentar não ser novamente. Mas se tiver que ser, a gente fica sendo e depois a gente muda isso. Quanto mais rápido eu percebo que fui, mais rápido eu mudo, mais rápido eu retomo para um lugar que eu quero estar, que é um lugar de ficar tudo bem. Legal. Eu tenho até uma curiosidade, né? Porque você já faz atendimentos, né? Já tem pessoas que te procuram, né? E aí, como funciona geralmente na cabeça
Sou trouxa, caiu a ficha. Veio aqui na minha cabeça de caramba, eu acho que eu tô sendo passada para trás. E agora? O que faz? Qual o conselho? Como é que funciona isso? Bom, eu trabalho assim. A partir do momento que chega a mim uma trouxinha, eu chamo de trouxinha com o maior amor do mundo, gente. Porque eu acho que se a gente não humaniza esse ser que está tão doído, que está tão, né, sofrendo ali, e não traz para perto, as coisas não funcionam. Eu sou o tipo de terapeuta que eu gosto de entender aquela dor, de compreender aonde eu posso, de alguma maneira, atuar. Então, a gente faz um primeiro papo de localização disso, né? Em que lugar aquela trouxinha tá? Ela é aquela trouxinha que toda hora é trouxa? Ela é uma trouxinha nova? Ela está estreando, né? Porque todo mundo, num dado momento, vai ter aquele tipo de desilusão com a vida, com os amigos, com o trabalho, com família, com amor. Então, a gente primeiro identifica em que lugar essa trouxinha está. E dentro daquilo, a gente cria estratégias para que ela, dentro daquele visão de vida dela, ela possa começar a caminhar. Eu sempre digo, meu trabalho é como se eu fosse uma muleta. A pessoa quebrou o pé. Para andar precisa de uma muleta. É assim que a gente vai. A partir do momento que ela consegue o pé ficar legal e ela pode se andar ou correr, perfeito. Eu já não tenho a função que eu tinha antes. Então, é um papel de muleta, no primeiro momento, para erguer. No segundo momento, a gente começa a potencializar aquela pessoa. Todos nós, todo ser humano, ele tem aptidões e pontos fracos. A partir do momento que eu identifico o meu ponto fraco, eu não vou ficar lamentando, sou fraca nisso. Não. Eu vou entender e acessar menos aquele ponto fraco. E acessar muito mais aonde eu tenho aptidões, aonde eu me relaciono. É interessante essa sua pergunta, porque as pessoas veem filme de amor, vem aquele casal maravilhoso das redes sociais. Aí ela pensa, meu Deus, eu quero isso. Tá, mas será que é isso mesmo que você quer ou que precisa? Tem pessoas que o relacionamento para ela precisa ser na base da amizade. O parceiro dela é mais amigo dela do que tudo. E juntos eles se amparam, se nutrem e vão à vida. Pô, legal. Então esse tipo de pessoa que gosta da relação na amizade, ela não pode ter aquela paixão avassaladora. Porque a paixão avassaladora não tem negócio de amizade. Né? É fogo, é paixão, é ardência, sim, é calor, intensidade. Então, aquela pessoa que é mais tranquila, ela nem gosta desse tipo de relação com muita intensidade, porque aquilo cansa a ela. Aí tem aquela outra pessoa que já prefere aquele tipo de relacionamento mais maduro, mais devagar, num time mais calculado, planejado, vamos fazer assim, assim, assim. Aí ele encontra alguém desorganizado que faz tudo de ponta cabeça, vai dar certo? Fica difícil. Fica difícil. Mas esse tipo de noção, nem todo mundo tem. Então, é mais nessa praia que eu trabalho. Por isso que eu disse, fica aqui que você vai pegar muitas dicas de como não ser trouxa no seu relacionamento. E nas nossas trocas, assim, você sempre comenta, né, sobre as formas de amar. É um pouquinho disso que você está trazendo, né? Que tem gente que gosta de receber presentes, tem gente que gosta de receber elogios, e cada um vai amar de uma forma. O importante é estar alinhado com o seu parceiro para que um saiba a forma do outro e atenda aquela expectativa, não é isso? Sim, existe 5 formas de amar, tá? Existe um estudo do qual diz que as pessoas têm tipos diferentes de viver o seu amor. Então tem aquele que gosta de receber presente. Então, quando ele ganha um presente, ele sabe que ele está sendo amado. Aí ele casa com alguém que não dá presente nunca, complica. Tem aquele que gosta de gestos de favores. Pega um copinho d'água, mima, faz comida, entrega tudo ali na mão. Tem esse perfil também. Então, são 5. É importante a gente perceber como eu gosto de amar, como eu faço, e como
o meu parceiro, a pessoa que eu estou me relacionando, gosta de viver. Isso é um facilitador, tá? Existem também fases de vida. Costuma-se dizer que todo mundo vive 3 tipos de amor ao longo da vida. Você já ouviu falar nisso? Não. Como é isso? 3 tipos de amor. O primeiro amor, ele é da adolescência. Ele é aquela coisa pura, é aquela coisa que tem troquinha de cartinhas. Ela pode ser platônica, pode ser aquela pessoa que você é apaixonado, mas ela nem sabe que você existe. É o famoso crush. Crush. É uma coisa muito inocente. Todo mundo passa por esse tipo de amor. Tem o segundo, que é a paixão avassaladora. É aquela coisa que a pessoa o tempo todo, todas as músicas, todos os sinais, tudo a pessoa pensa naquela outra pessoa, é uma coisa meio doente, avassaladora e intensa, né? Intensa e que nem sempre acaba muito bem, porque a paixão, ela é algo similar a uma doença, é similar a uma patologia. Uma patologia. Uma pessoa viciada tem a mesma patologia de uma pessoa que está apaixonada. Então, é aquela coisa mais que todo mundo também, num dado momento de sua vida, vive. E o terceiro, que é o mais sólido, é um amor maduro. Ele já viveu a inocência, ele já viveu o patológico, o avassalador, e ele vai viver uma coisa madura. E dentro desse relacionamento maduro, a construção ela é maior. É quando geralmente a pessoa, né, tem aquele cara que é solteiro, tem aquela menina, não vou casar nunca, aí num dado momento ela fala, eu quero casar. Eu quero ter nossa família, eu quero construir nossa casinha, e assim vai. Então, são 3 tipos de amor que, em geral, todo mundo vive. E dito isso, né, é importante a comunicação do casal, a troca, o falar, o que está sentindo, qual a sua expectativa. Primeiro se conhecer, né, para saber, isso para mim é bom, isso funciona, isso não é legal. E tá sempre alertando e trocando com seu parceiro de, vamos fazer assim, poxa, aconteceu isso, não foi legal, não foi bom para mim, seria melhor se funcionasse dessa forma. E administrando tudo isso, né. Me conta um pouco sobre você, que aí falar dos outros é uma situação, né? Mas como é a Márcia em casamento, em relação? Sim. Esse mês de maio, eu faço 39 anos, entre noivado, namoro, noivado e casamento com seu pai. Sim, eu sou casada com o pai da Paula, ainda. E fizemos, agora recentemente, 35 anos de casados, né, oficialmente, vamos dizer assim. Então, é uma relação duradoura, é uma relação que já passou por altos e baixos, que já foi da inocente para passional, para tudo dentro desse mesmo relacionamento, porque a gente se conheceu muito jovem. E por isso também essa minha... eu costumo dizer que haviam apostas para o meu casamento acabar, para o meu namoro com seu pai acabar rápido. Temperamentos difíceis, pessoas de personalidade. Então, acho que se entrasse na máquina do tempo, acho que ninguém apostaria todo esse tempo de relacionamento. Mas a gente soube se reinventar ao longo disso tudo e viver fases e momentos desse relacionamento. Construir isso. E o diálogo, que tanto é falado para um relacionamento, é lógico que o diálogo ele é fundamental para o relacionamento. O grande problema é que não é da forma que, em geral, as pessoas falam, né? Eu, quando tinha lá meus problemas com ele, a gente jovem, começando a vida, e brigávamos muito e tal, e eu pensava, nossa, todo mundo fala que o casal tem que ser uno, tem que ter o diálogo, e eu achava que era uma coisa meio... Vamos agendar, né? Vamos ter um diálogo hoje, vamos... E o dia a dia atropela, não é bem assim. É muito importante a gente separar o que é comunicação do que é diálogo, né? De fala, oratória. A comunicação ela pode ser em silêncio, ela pode ser no olhar, ela pode ser no gesto corporal, na linguagem não verbal, no corpo, no incômodo, tudo isso é comunicação. O diálogo não, o diálogo é a oratória.
E nem todo mundo tem boa oratória. Então, Sim. se a gente pensar que dessa maneira a oratória é fundamental para um relacionamento, eu posso ficar frustrada porque eu não vou ter. Seu pai é uma pessoa que não tem boa oratória. Ele não é de falar. A falante sou eu. Mas ele é uma pessoa, como todo mundo, que se comunica. Então, é importante entender que é importante a comunicação e como eu vou construir a comunicação dentro do meu relacionamento, isso é muito individual. Vão ter casais que vão gostar de falar todos os dias um pouquinho sobre o seu dia, sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, e traçar metas e objetivos. Vão ter casais que preferem conversar de vez em quando, porque querem só viver, trabalhou o dia todo, está cansado, não quer falar. Tudo bem, é uma possibilidade também. E esse formato de comunicação. Gente, por favor, dica de ouro. Tenham conversas importantes sobre o relacionamento, mas tracem um começo, meio e fim. Fale o que incomodou, como se sentiu e traga uma sugestão. Acabou. Nada de DRs infinitas, nada de, e não sei o quê, naquele dia, naquela hora, naquele momento. Gente, desabafe com terapeuta. Não façam seus parceiros ou parceiras de terapeutas. Sim. Todos nós temos as nossas carências, as nossas inseguranças. E que se eu deposito tudo isso, o outro me trazer essa solução, eu estou sobrecarregando o outro e me prejudicando, porque eu vou levar fraquezas para o outro, que talvez ele não esteja apto a receber e a ouvir. Então eu enfraqueço a relação. A partir do momento que eu trago algo que me aconteceu, que me incomodou, que não foi legal, então eu trago o fato, eu trago o meu sentimento, como eu me senti, e trago, acho que você pode fazer assim a partir daí. E a pessoa também tem o livre-arbítrio, né, de dizer se concorda com aquela sugestão ou não. Que às vezes o que é proposto não fica bom para outra pessoa e ela tem todo o direito de argumentar e falar, poxa, mas eu não concordo por causa disso, disso, disso. E isso é que vai gerando a troca. Isso é que vai construindo mais a cumplicidade das pessoas, do casal, né? Sim. Eu costumo dizer que independente da comunicação do casal, que é importantíssima, existe a audição afetiva. Ouça o que o seu parceiro está dizendo. O parceiro, ele tem um papel muito difícil na vida ali a dois. É ele que vai dizer aonde você erra. É ele que vai dizer aonde você pode melhorar. É ele que vai apontar os seus defeitos. E também, em contrapartida, quando há essa conversa mais delicada de apontar os erros, que não é fácil ouvir, também é interessante a outra pessoa que está nessa posição de ouvinte tentar assimilar o que está sendo falado sem julgamentos, né? Sem 7 pedras na mão, do tipo, você está contra mim, você não gosta de mim, então... fazer algo ficar pior do que poderia estar naquele momento, né? É questão de ouvir mesmo, assimilar e pensar, poxa, isso cabe para mim? Será que eu agi dessa forma mesmo? Ou ponderar e falar, não, eu não fiz nessa intenção. A minha intenção, na realidade, era isso, isso e isso. Sim. A autorreflexão, ela é muito importante para nós, como indivíduos, e na relação, tá? Então, vamos supor que ele te acuse de algo que você não concorde. É da natureza humana se defender. Isso daí está nos nossos primórdios, tá? Alguém nos ataca com palavras ou com ações e atitudes, você tem por instinto... que já vem, peraí, calma, já vem uma coisa mais profunda que... Calma. Por instinto ela já reage e a reação é quase sempre um ataque. Nunca vai reagir assim, nossa, amor... não, geralmente eu não falei, eu não sou, né? Sempre tem aquela elevação do tom de voz. Ok, é importante ter muita consciência na hora desses embates na relação, porque a gente perde a cabeça. Ninguém é santo, gente, ninguém. Todo mundo tem seu momento. Então calminha, tá? Mexe com a pessoa. Mexe ali no ponto fraco que tu vai ver quem é que é calminho. Não existe isso, tá? Então o couro vai comer. Mas é importante entender, mesmo que num primeiro momento fique bravo, depois
Peraí, mas será? Gente, a dúvida. Faça a dúvida sua companheira. Não estou falando de insegurança, estou falando de dúvida. Dúvida que eu digo assim, será que eu sou assim? Será que eu fiz isso? Será que eu agi desta maneira? Porque ali você tem elementos para uma autorreflexão. Nossa, não, eu acho que eu fui grossa assim. Mas não é que eu queria ser grossa, é porque eu estava cansada. Eu tinha pego o ônibus cheio, metrô cheio, trânsito, e eu estava com fome. Gente, fome. Pessoa com fome, é aquela coisa do instinto. A pessoa não vai ser... Aí a pessoa chegou, botou o pé em casa, tá com fome, tá cansada, aí vem o outro. Você deixou o troço fora do lugar. Aí não, né? Gente... Pediu para explodir a bomba. Deixa a pessoa comer, deixa a pessoa chegar, né? E aí... Se aquilo te incomoda tanto, Sim. se aquilo é fundamental. Enfim, cada um vai elencar. A gente tem que entender que somos seres distintos. Sim. Ok? Então, tem um ser humano aqui, conhece outro ser humano aqui, com valores, com criações, crenças totalmente distintas, e eles vão morar sobre o mesmo teto, construindo um lar, uma família, um novo momento. Não é o que um vê de uma forma, o outro vê de outra. E é essa a diferença que é o gostoso. Sim. Você entender. Já pensou todo mundo igual? Meu Deus, que coisa chata. Todo mundo pensando igual, todo mundo da mesma maneira. Ia ser muito chato. Então, é isso que a gente precisa ir adaptando e trazendo para um bom relacionamento. Relacionamento é troca, relacionar. Eu trago aqui, o outro traz ali e a gente constrói uma nova coisa aqui. Perfeito. E a gente estava falando de autoconhecimento, né? Que isso é importante para a relação a dois, de você saber os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, e também observar o outro, entender e identificar o que o outro, como ele age, né? Como é a postura dele, para poder se alinhar. É um pouco disso que você estava trazendo. Se a pessoa chega cansada, eu não vou sair falando problemas, perguntas que não vão ser resolvidas naquele momento, que não são urgentes. Eu vou dar o tempo dela, vou esperar o melhor momento para trazer alguma situação um pouco mais conflituosa, para poder trazer um ponto mais delicado que precisa ser abordado. Então, você identificar no outro como é o jeito dele e o melhor momento de entrar em algo mais complicado, isso faz toda a diferença. Com certeza. É lógico que no dia a dia, nem sempre, e principalmente assim, você está há pouco tempo vivendo um relacionamento a dois, ali, dormir e acordar junto, né? Dividir contas, dividir a rotina, limpar a casa, supermercado. Tem coisas que com certeza está sendo total novidade, do tipo, meu Deus, tem que fazer isso? Por mais que tenha visto convivendo lá em casa, por mais. Cada um tem que criar sua trajetória. Agora, é importante ter a consciência de que eu vou fazer isso dar certo. Então, às vezes não é nem muito o método, é o desejo. Então, tá, isso aqui me incomoda, isso aqui não é legal, isso aqui é mais ou menos. Como é que a gente faz? E outra coisa, gente, que eu trago muito. Leveza, humor. Tem hora que precisa rir um pouco. O cara acordou lá, todo pau da vida. Deixa um pouquinho. Daqui a pouco, sabe? Time. Time para as coisas, time para a relação funcionar. Porque eu acho isso impressionante. Eu observo muito o mundo. Então, assim, quem está solteiro quer casar. Quem está casado está querendo separar. Quem está separado está querendo casar de novo. E essa insatisfação, essa coisa de mudança é da humanidade. Senão a gente não estaria aqui hoje. Se não tivesse toda uma mudança que vem dos antepassados, a gente não estaria com toda essa tecnologia, com o momento que a gente está vivendo agora. Beleza. Mas se eu quero construir alguma coisa, eu tenho esse poder, essa capacidade de fazer com que as coisas melhorem. Só que tem muita gente indo para os relacionamentos sem esse desejo, sem essa ambição, que é copiar,
quer ser uma réplica, quer algo mágico, algo instantâneo. Sim. Para que aquela relação fique, né, de margarina, De conto de fadas. de conto de fadas. Tem que ter uma construção. E construir dá trabalho. Já fez obra? Quem já fez obra? Dá trabalho. É sujeira, é gasto, é aborrecimento. Mas a obra traz algo novo pra gente, algo melhor, maior. Pelo menos é assim que a gente espera construir alguma coisa. Então é muito importante ter essa consciência de construção. Eu sempre prezo, né, muito por adaptações, né? Eu fico pensando que conflitos todos vão ter, nenhum relacionamento vai ser perfeito, vai ter algum momento de atrito, e eu sempre pondero pensando se por causa disso eu achar que tá tudo perdido e eu não tentar artificar, melhorar aquele momento, aquela situação ruim, eu não vou ficar com ninguém. Eu vou sempre em busca do próximo, de outro, porque eu não tô tentando construir, eu tô querendo pronto. E aí não vai acontecer nem com esse, nem com o próximo, nem com o outro e nunca. Sim. Uma dúvida muito comum dos meus atendimentos com as minhas trouxinhas é assim, eu acho que eu vou acabar esse relacionamento porque eu acho que ele não dá certo, acabou. Tá? E a pergunta que eu sempre trago antes da gente viabilizar isso, porque também é importante viabilizar uma separação para não ser aquela coisa traumática, dolorida e até violenta, o que te levou a estar nesse relacionamento? Qual é aquela primeira essência, aquele primeiro olhar, aquele primeiro momento? Vamos para a origem de tudo. Essa origem ainda está aí dentro? Ou ela se perdeu? Se ela se perdeu, já era. Aí realmente a gente precisa. Mas ela ainda está ali? Não, eu comecei isso tudo porque eu sempre sonhei em ter uma família. Então, esse desejo continua aí dentro. Tá? O que ele mudou? O que mudou ao longo disso tudo? Foi a rotina, falta de grana, tal. Grana vai e vem. Uma postura que de repente não seja tão agradável, as pessoas podem mudar. Enfim, então é preciso fazer esse contraponto, né? E a partir dali ver o que não é uma coisa de momento, porque nós somos imediatistas, então a gente se pega pela temperatura do momento, né? Se está calor e eu vou viajar para a serra, é bem provável que eu só leve roupas frescas para a serra. Por quê? Porque eu estou no momento de calor. E é difícil pensar num casaco. A mesma coisa acontece se eu estou no lugar de frio, eu pensar que pode estar fresco. Para você ver como a gente é influenciado pelo momento, pelo clima, pelo termômetro, temperatura. Então, eu preciso avaliar o que me fez começar. Se eu consigo enxergar e construir, aí eu tiro aquele pensamento de desistência. Agora, se tiverem coisas que ultrapassaram fronteiras, como falta de respeito, dependendo, né, traições de todos os tipos, deslealdade, aí talvez seja melhor mesmo, porque pode ser que também a expectativa de viver uma história fez com que você criasse uma pessoa que não existe. Você falou de imediatismo, né? Me veio muito em mente esse mundo que está muito acelerado, as coisas estão muito rápidas, né? E aí algumas pessoas têm isso em mente, que acabam inconscientemente não se dando conta que estão querendo uma certa postura rápida de troca, né? Eu fiz isso, ele não fez. Ele não correspondeu. Porque eu queria que fosse assim e ele tá devagar, né? Isso. Eu costumo brincar que tem casais que estão em gincana, né? Então, quem faz mais ponto tá performando melhor, então aquele ali tá melhor na coisa. E o outro não faz nada, tem que tirar da equipe. Não, gente, não é bem assim. Existem times. Vamos analisar, voltando àquilo que eu falei um pouco ali atrás, né? Vem uma pessoa de uma cultura totalmente diferente com uma pessoa de outra cultura totalmente diferente. Tem pessoas que a educação, a cultura delas é um drama,
Vamos botar como fazer uma analogia aqui de cinema. Então a vida daquela, ele foi criado num ambiente de drama e tudo é difícil, tudo é isso, tudo isso. Aquela pessoa vai ter um time. Aí veio um que foi criado num ambiente mais descontraído, mais comédia, mas é outro ritmo. Aí tem aquele que é terror. Tudo é um terror, tudo é medo, tudo é isso. É um outro ritmo. Tem aquele que é certinho, que é tudo muito arrumadinho. Tem aquele que é certinho. Então, dica para as trouxinhas. Tá namorando? Tá querendo ter um relacionamento? Observa a postura dele com os pais. Observa a postura dele com os amigos. Como trata o garçom, como que trata o porteiro. Como que a pessoa atua em algumas frentes. Isso vai dizer um pouquinho sobre a personalidade dele. Porque tem a coisa do encantamento. Às vezes, no começo, a pessoa quer mostrar. Ela é mais tolerante, ela está muito afim de você. Aí é tudo, né? O pessoal fala, tudo são flores no começo. Mas esse tipo de conduta, ela vai ser sempre a mesma, em qualquer lugar. Em qualquer momento, ela vai ter aquela postura com os pais, com o porteiro, garçom, qualquer tipo de prestador de serviço, o entregador do iFood, como é que ele recebe lá o rapaz, como ele trata. E com isso você vai ter alguns indícios se é aquela pessoa que eu quero trocar intimidade. Relacionamento é troca de intimidade. E todo mundo diz que intimidade, né? Excesso de intimidade é uma M. E eu vou trazer um ponto agora, né, para os meus amigos e amigas que sabem que eu tenho uma mãe terapeuta. Eu sempre escuto muito: ai, eu queria tanto ter uma relação boa, eu queria encontrar um namorado, uma namorada, um parceiro, uma companheira, e eu tenho dificuldade, não consigo. Qual é a dica da Márcia para essas pessoas que buscam alguém e ainda não encontraram? É o tal dedo podre, né? Isso. Dedo necrosado, eu vi essas esses dias. Dedo necrosado, pior que podre, dedo necrosado. Então, precisa de terapia para se conhecer. Existem situações que a pessoa... vamos lá, ela veio de um lar disfuncional, tá? Do qual a mãe ou o pai lhe mendigaram por atenção, por amor. Ela viu isso a vida inteira. Então, ela meio que entende que amor é essa carência, essa mendigância e tudo mais. Então, ela vai para a vida com aquela educação. Lembra da analogia do cinema? É esse tipo de postura. Provavelmente, num ambiente social, ela vai buscar pessoas que maltratam, pessoas que não deem atenção, porque é onde ela se sente meio que confortável naquele amor. Isso não é consciente, isso não é uma coisa que a pessoa faz propositalmente. Quando ela vê, ela está se relacionando com aquele tipo de pessoa. A amiga dela apresenta 10 pessoas para ela. 9 são legais, 1 é mais ou menos. Adivinha com quem que ela vai se identificar? Com quem ela vai conectar? Provavelmente com esse mesmo. Porque é algo que é um padrão que se repete. Então, primeiro precisa romper esse padrão. Eu preciso entender que amor é troca, é reciprocidade, é respeito e tudo mais. Enquanto eu acho que amor é eu fazer tudo pelo outro, complicado. Ou de ser pisado, né? De ser menosprezado. Se diminuir para caber. Cuidado com essa história de amor incondicional. Tá? Tudo que é incondicional é complicado, gente, porque não tem condição nenhuma. A gente vive numa reciprocidade, numa contrapartida. Então, eu tenho que dar amor e receber amor. Se eu dou amor e recebo indiferença... Eu percebo muito em trocas, né, com amigos em geral, que as pessoas às vezes têm dificuldade de colocar essas condições, esses limites, achando que a partir do momento que ela botar uma barreira assim de até aqui eu vou, depois não tem como você ultrapassar isso porque eu não vou aceitar. Ela acha que a outra pessoa não vai mais querer ficar com ela, vai querer terminar, não vai mais aceitar, e passa um cenário tão drástico na cabeça que ela prefere se anular, ficar na dela e permanecer naquilo que não tá legal. O medo. O medo faz isso. Mas é melhor colocar limites e posicionamentos do que viver com medo. O medo aprisiona. O amor não entra onde tem medo. Medo é uma coisa, amor é outra. Eles são de
de enfermarias diferentes, não convivem. Então, o amor é livre. A partir do momento que a pessoa, eu falo para ela, olha, para mim não é bom assim, você começa a colocar um limite, e ela fala, então vou embora. Vá com Deus. Boa sorte. É melhor. Porque com certeza haverá outra pessoa que vai concordar com o seu formato. Desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, as pessoas se relacionam e constroem. Nós somos seres que temos a tendência de viver no coletivo, viver relacionamentos, trocas. Começa com a família, vai para o amor, depois vem filhos, e assim vão sendo feitas essas construções. Se aquela pessoa não quer, não aceita, está te maltratando, te amedrontando, libera. A Terra tem quantas pessoas? Bilhões, sei lá quantas. Mas, Márcia, e o medo de ficar sozinha? Sim, esse medo está muito relacionado, por isso a terapia também, esse medo está muito relacionado às suas crenças internas. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, se você quer namorar alguém, quer amar alguém, primeiro, você se ama? Eu quero ir ao cinema com alguém. Tá, você é capaz de ir ao cinema sozinho? Você é capaz de assistir um filme sozinho? Porque se eu não sou uma boa companhia para mim, eu não serei boa companhia para ninguém. Então, quando eu projeto para o outro, eu fico refém de uma situação. Se eu consigo me relacionar bem, conviver bem comigo, automaticamente eu passo a atrair outras pessoas. Se eu só quero o outro, eu afasto. Fica exatamente o oposto. Então, esse medo de ficar sozinho, a gente precisa entender isso daí. Gente, o autoconhecimento, ele é fantástico. Ele nos traz muitas respostas, né? Uhum. Eu costumo dizer que a nossa vida é um grande quebra-cabeças, do qual eu tenho que montá-lo. Não adianta o outro. Eu tenho que pegar as pecinhas e encaixando. Quanto mais eu encaixo pecinhas, mais completo fica meu quebra-cabeça, mais perto de eu me entender melhor, de eu me relacionar melhor, de eu viver melhor, de eu ter uma entrega melhor. Sim. Bom, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo aqui de falar sobre a Márcia, né? Que eu tenho o privilégio de ser minha mãe, que é uma pessoa fantástica e que eu enxerguei nela um porto seguro de muitas pessoas, né? Eu escutava sempre pessoas ligando aleatoriamente, né? Época de telefone fixo, muitos anos, a vida toda, procurando ela. Poxa, eu queria conversar um pouquinho com você, eu queria trocar com você, eu tô passando por isso, tá acontecendo isso na minha vida, eu tô meio perdido no que eu posso fazer. E eu identifiquei e falei, mãe, eu acho que você deveria apostar nisso, investir nessa escuta ativa que você tem, que as pessoas gostam de te procurar para trocar, para poder pegar conselhos. Então, acho que você deveria se profissionalizar nisso e expandir mais seus conhecimentos, a sua forma de comunicar, que é super dinâmica, ativa, descontraída. E isso tem um diferencial gigantesco. E ela, graças a Deus, me ouviu e tá dando super certo. Muitas pessoas agradecem a ela e eu escuto mensagens constantes de nossa, como eu queria ter uma mãe assim. Ia ser maravilhoso se eu tivesse acesso livre a uma pessoa que tem essa mentalidade, que trabalha dessa forma. Então, eu queria também que você trocasse com as pessoas que estão nos assistindo, né? Não só sobre o tema amor, relacionamento, né? Casamento, namoro, etc. Mas como você atua em outros assuntos, né? Você falou um pouquinho no início sobre trabalho, sobre dinâmicas de relações em geral. Fala um pouquinho pra gente. Ai, filha, obrigada. É muito bom a gente ouvir isso, né? Acho que a gente batalha para isso, para chegar e ter um filho reconhecendo todo o esforço, toda a entrega e dedicação. As coisas são interligadas, nada está solto. São células que se conectam. Então, o meu foco é o amor. São as relações, os relacionamentos e por aí vai. Mas acaba que, às vezes, eu sou procurada sobre relações de pais e filhos, sobre questões profissionais, família.
amigos, e uma coisa vai interligando a outra. E como eu acho que a gente precisa de um todo para a história do quebra-cabeças, né, de construir, então eu acabo atendendo em outras frentes. Mas o grande carro-chefe é o amor. Sem o amor, realmente, as coisas não acontecem. Amor em fazer o que é feito, em amor em fazer o atendimento, em dar uma entrega, em buscar ajudar pessoas e, consequentemente, ser ajudada. Porque quando você entrega, você também recebe. E isso faz com que você perceba que está no caminho certo. E quando alguém fala, quando alguém percebe, quando toca um pouquinho ali, todos os dias eu peço a Deus que eu possa, de alguma maneira, ajudar a quem precisar, né? A quem vier me buscar. E quero agradecer demais você ter topado essa participação, é de muita importância para mim, desse novo momento desse projeto que a gente está dando pontapé aqui, e que venham outros, né? E falaremos sobre outros temas. Quero pedir o pessoal para... Sugestões, né? Comentem o que vocês querem ouvir. O que querem ouvir, o que querem que a gente aborde, e vamos em frente. Até o próximo aí, que a gente possa fazer muitas trocas e deixar de ser trouxa, né, gente? Que ninguém aguenta, né? Esse negócio de ser trouxa não dá. Para mim foi uma honra também participar desse momento, desse início, né? Já estive em vários inícios que a gente está sempre se reinventando. Então, mais esse momento aqui de parceria, de troca, que a nossa conexão não é só de mãe e filha, é uma amizade muito profunda, então só tenho a agradecer. Então tá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.